Ângelus TV, uma janela de esperança de Fátima para o mundo. Sejam então bem-vindos a esta conversa. Vamos estar nos próximos minutos aqui para conhecermos dois livros. Os Três Pastorinhos, e este é um livro especial. E é especial porque só lhe vou dar estas dicas. Porque é um livro para ler, para ouvir, para ver. Bom, não vou dizer mais, vamos perceber ao longo dos próximos minutos do que é que estou aqui a falar. E depois também um outro livro, que é sobre o nosso Papa Francisco. São duas obras que são escritas por Rita Carvalho. Rita Carvalho é uma jornalista que já teve a oportunidade de fazer o acompanhamento, por exemplo, da visita de Bento XVI a Fátima no ano de 2010. Acompanhou agora também esta visita do Papa Francisco, mas não como jornalista, estando do outro lado da barricada. E já em 2000 teve a oportunidade de também acompanhar, em termos pessoais, aquela visita que foi de João Paulo II. Portanto, vamos ter muita oportunidade de perceber como é que surge um livro sobre os Três Pastorinhos e depois um livro sobre Papa Francisco. E é exatamente por aí que vamos começar. Rita, obrigada por ter aceitado este nosso convite. E a questão é: como é que surgem estes dois livros? Se calhar começaríamos aqui pelo dos Três Pastorinhos e deixávamos o nosso Papa Francisco assim para depois, mas percebemos os dos Três Pastorinhos até porque é um livro completamente diferente, não é? Sim, obrigada por esta oportunidade. Portanto, isto é uma coleção, que são os Papas Peregrinos em Fátima. O livro dos Três Pastorinhos é, no fundo, um livro que enquadra esta coleção, porque o objetivo da coleção é dar a conhecer os Papas que vieram a Fátima, a sua ligação pessoal a Fátima, as visitas que fizeram, mas também toda a sua história, não é? São livros biográficos. Mas nada mais importante do que ter um livro que enquadra, no fundo, o fenómeno de Fátima, que é este, os Três Pastorinhos, que é o primeiro da coleção, e que no fundo conta toda a história das aparições, a história dos pastorinhos, como é que eles viveram todos estes acontecimentos, e que já inclui também a canonização agora com o Papa de Francisco e Jacinta Marto. É um livro, eu dizia há pouco, que é um livro para ler, para ouvir, para ver, porque é um livro que tem uma componente de realidade aumentada. Ora, para quem está lá em casa e que até pode não perceber muito bem o que é estas coisas, porque tem tudo muito que ver com tecnologias e às vezes não estamos assim ainda tão à frente nessa questão. Rita, vamos lá tentar explicar o que é que isto significa quando tenho um livro desses na mão. Exatamente. Isto, no fundo, é muito simples, pode parecer muito complicado, mas é muito simples. Ou seja, os livros têm a particularidade de serem todos ilustrados a aguarelas. Ou seja, são todos baseados em fotografias reais, mas estão ilustrados a aguarelas. E quando nós compramos o livro, temos acesso a uma aplicação telemóvel, para um telemóvel ou para um tablet, que descarregamos gratuitamente, e depois, apontando a câmara do telefone ou do tablet para as ilustrações, são acionadas no telefone outros conteúdos digitais. Em multimédia, estamos a falar de animações, estamos a falar de vídeos, estamos a falar de locuções e que, no fundo, trazem informação adicional àquela que está no livro. Por exemplo, estamos a falar do Papa Francisco e estamos a relatar a altura em que ele foi eleito. Quando apontamos a câmera do telefone para essa ilustração, aparece a imagem do Papa Francisco a primeira vez que veio à janela e que disse que tinham ido buscar um Papa, que os irmãos cardeais tinham ido buscar um Papa ao fim do mundo. Portanto, no fundo, é informação adicional sobre a família. Na parte dos pastorinhos, temos a parte de todo o relato da aparição, que não é possível de transcrever no livro, que tem só a mensagem principal, mas depois, quando acionamos a realidade aumentada, temos a parte toda do diálogo de Nossa Senhora com os pastorinhos e que, no fundo, é a informação mais importante, mas que não está toda espelhada no livro, mas que temos acesso assim numa forma diferente de ver. Portanto, temos que ler o livro e estar com o telefone na mão. Contudo, se quisermos fazer só numa primeira perspectiva, ler o livro, podemos fazê-lo, não é? E depois, se quisermos ir aprofundar todas estas leituras e situações, então podemos também fazê-lo tendo sempre ou o telemóvel ou então o tablet na mão. Rita, como é que surgiu esta ideia? Porque, pronto, escrever um livro, ok, não é? Mas depois ir tão à frente, porque é que lhe surgiu assim desta forma? É assim, a ideia não foi minha, foi da editora, do América Real, que é o editor que tem esta editora nova, e ele sempre foi um inovador e sempre quis trazer coisas novas para o mercado, e então ele já tinha visto isto lá fora e achou que era uma maneira de, no fundo,
pôr esta mensagem de Fátima, estes conteúdos que de alguma forma alguns nós já conhecemos ou já ouvimos falar, mas tentar captar gerações mais novas e através desta tecnologia, no fundo, permitir que as pessoas tenham um contacto diferente com esta história. Portanto, foi um desafio que me foi feito, eu também não sabia muito bem o que era a realidade aumentada, mas confesso que é muito fácil e rapidamente conseguimos com o telefone perceber logo como funciona. Além disso, ambos os livros têm portanto, uma ilustração muito simples, muito acessível, muito, parece-me, a chegar mais às nossas crianças, se calhar a pensar mais neles até do que nos adultos, ou não? Não, a ideia não é ser um livro infantil nem nada disso. Portanto, todas as imagens são baseadas em fotografias reais, não é? E os traços não tendem a ser infantis. A linguagem é que é, se calhar, um bocadinho mais simples, é uma linguagem jornalística e mais acessível quando estamos a falar, por exemplo, das aparições, algumas coisas que são mais difíceis de compreender e que os jovens não vão ler as memórias da irmã Lúcia, mas se calhar aqui podem ter acesso aos diálogos de Nossa Senhora de uma forma mais simples. Claro que é transcrito exatamente aquilo que foi dito, não há alteração nenhuma nesse nível de conteúdo, mas a forma como é apresentado é mais apetecível e mais fácil de compreender. São 2 livros que fazem parte de uma coleção e que se interligam, não é? Porque temos aqui os pastorinhos, temos o Papa Francisco, ele que veio a 13 de maio dar-nos a boa nova e a boa graça de termos 2 novos santos na nossa igreja, mas o que eu queria aqui perceber é como é que foi o percurso de cada um dos livros, as emoções que lhe foram aflorando ao escrever os 3 pastorinhos e depois ao escrever o Papa Francisco. Ou seja, eu já tinha, por exemplo, da história do Papa Francisco, enquanto jornalista, eu já sabia muito da história dele, na altura acompanhei a sua eleição e aquela surpresa que foi para o mundo, este Papa, e no fundo a história eu já conhecia, portanto foi no fundo rever esta informação histórica, ler alguns livros também, alguns que foram publicados na Argentina e que nós não temos aqui tanto acesso, portanto foi descobrir um bocadinho este passado e é muito interessante porque hoje em dia nós se calhar ficamos surpreendidos com a figura que o Papa é, que é muito próxima, a maneira como ele fala, como ele se aproxima das pessoas e a maneira como guia e como gera a Igreja, mas se nós conhecermos a história pessoal dele, não é? Desde a sua infância, os tempos que ele viveu da ditadura militar na Argentina, que foram alturas muito difíceis, a forma como ele foi provincial dos jesuítas na altura e todas as dificuldades que teve e todo o percurso que foi fazendo da sua vida, depois como bispo, também uma voz muito crítica na altura, nós conseguimos perceber porque é que o Papa é hoje assim, é como é. E isso foi muito interessante, porque na altura ainda estava um pouco aqui na surpresa de tentar compreender quem é que era o Papa Francisco e nós realmente conhecendo a vida dele conseguimos perceber porque é que ele é tão sensível a algumas questões, porque é que traz esses debates das periferias para o centro da Igreja e este livro conta um bocadinho isso e foi esse redescobrir que é fantástico, né? Que é uma história espetacular que nós podemos conhecer. Em relação aos pastorinhos, também foi muito curioso porque eu já conhecia, não é? Nós achamos todos que já sabemos muito sobre Fátima e eu até, a nível pessoal, já fui das equipas Nossa Senhora, já peregrinei a Fátima, também estou nas equipas de casais Nossa Senhora, achava que já sabia tudo sobre Fátima, mas curiosamente nunca tinha lido as memórias da irmã Lúcia. E para mim foi uma surpresa muito grande conhecer a vida dos pastorinhos, o que eles passaram, aquele relato todo que Lúcia faz de como os primos e como ela viveram estes momentos. Portanto, para mim foi até o mais surpreendente, foi exatamente conhecer a vida deles e como é que isto tudo mudou a vida deles e ainda hoje muda a nossa vida e a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro. Em termos da estrutura do livro, da linguagem utilizada, vai tentando também transmitir isso para os leitores, essa redescoberta ou descoberta daquilo que achamos que já sabíamos tudo e afinal há tanto para saber ainda. Isto é uma linguagem muito jornalística, não é? A minha formação é nessa área, portanto é tudo muito factual e tudo muito real. Simples, exatamente. Mas pronto, eu acho que perpassa um bocadinho esta surpresa e aqueles pormenores que nós não sabemos e que de alguma forma nos tocam, como me tocaram a mim, tocarão sensivelmente as pessoas de uma maneira ou de outra, mas eu acho que sim, que isso perpassa por todos os episódios que aqui são contados. Neste momento podemos aceder a esse livro em qualquer livraria, está a nível nacional, há sítios específicos?
Neste momento ainda não, ou seja, o Papa Francisco está disponível aqui em Fátima, está disponível já em algumas livrarias, online pode ser encomendado no site da editora. Os pastorinhos, estamos só a acertar ainda uns detalhes técnicos da realidade aumentada e estará muito em breve em todas as livrarias, que é esse o objetivo que se pretende. E, portanto, vamos ter aqui um livro muito tecnológico. E aproveitando esta dica, eu queria perceber um bocadinho agora quem é a Rita, não é? Já percebemos que a Rita é uma jornalista, está sempre e continua ligada à comunicação, vai dizê-lo se assim o entender. Mas que teve estas experiências fantásticas que há pouco falávamos. Primeiro, em 2000, acompanhar uma visita de João Paulo II como uma peregrina, por assim dizer. Foi a beatificação, não na altura é? da beatificação. E foi a beatificação da Lúcia na altura, não é? Depois, da Lúcia não, do Francisco e da Jacinta. Da Lúcia estamos à espera que possa ocorrer agora. Em breve. Em breve, e todos esperávamos que pudesse ser a 13 de outubro, diga-se de passagem. E depois consegue acompanhar... Mais à frente, em 2010, Bento XVI, mas aí já com aquele olhar clínico, jornalístico, e agora vive do outro lado esta visita do Papa Francisco. E o que eu queria era que me explicasse como é que foi a vivência de cada uma delas. Como é que se foi sentindo? Antes disso, ainda há uma anterior, que foi na viagem anterior de João Paulo II, que eu era uma miúda, mas lembro perfeitamente, a experiência até nem foi muito boa, porque lembro no estádio do Restelo de estar imensas pessoas, eu estar no meio de uma confusão, não saber muito bem o que é que estava ali a fazer. Portanto, a primeira experiência com papas em Portugal não foi assim tão... foi marcante, mas não tão positiva. Mas lembro-me de ser uma jovem adulta, com 20 e poucos anos na altura que João Paulo II veio cá, e realmente foi uma emoção, que ele era aquele homem carismático que quando passou, lembro-me de estar no recinto do santuário e dele passar e de ser mesmo uma emoção, e depois a parte toda do segredo e da beatificação foi muito marcante, e João Paulo II foi o Papa que mais anos esteve na minha vida, não é? E na altura, enquanto jornalista, já acompanhei a morte dele. E lembro na altura de já ter até muitos textos feitos que foram feitos antecipadamente no Diário de Notícias, na altura onde eu estava já a preparar a morte, que era uma coisa que estávamos a ver que exatamente que ia acontecer. Depois foi a eleição de Bento XVI e depois na altura, em 2010, pude acompanhar enquanto jornalista, na altura no Diário de Notícias. Foram tempos muito intensos porque tivemos vários meses a preparar conteúdos diários sobre a visita, numa altura difícil da história da Igreja, os escândalos de pedofilia, o Papa não era aquele Papa que toda a gente adorava e que não era tão querido das pessoas, como, por exemplo, o Papa Francisco, não é? E até foi engraçado ver, porque eu era uma jornalista católica, assumidíssima, não é? Mas estava a trabalhar num jornal laico, e ver também um bocadinho o que é que aquela visita mudou nos meus colegas, não é? Que se calhar toda a gente achava o pastor alemão, não é? Era o cardeal Ratzinger, e depois no fim a impressão que as pessoas ficaram, e que foi um sucesso aquela visita, não é? Até se diz em Roma que há um Papa Bento depois de vir depois a Portugal. De Fátima, não é? Exatamente, e foi muito interessante ver essa mudança também nos meus colegas a nível pessoal, que as pessoas começaram a perceber que ele não era aquilo que se dizia. Portanto, foi uma experiência mais exigente em termos jornalísticos, de muita produção de notícias e de muito stress, mas muito rica. E foi bom também ver essa marca nos outros que estavam perto. Depois, agora com o Papa Francisco, um contexto completamente diferente, também de dificuldades da Igreja, mas num Papa que toca muitas pessoas fora da Igreja, não é? Que por si quase que não é preciso, ele próprio se promove ele próprio, porque não é preciso falar muito dele, porque toda a gente o ouve e escuta. Mas aqui o desafio, neste momento, eu estou a trabalhar na área da comunicação, trabalho no gabinete de comunicação da Companhia de Jesus. Portanto, ser um Papa jesuíta também foi assim uma feliz coincidência, e tive também aqui a colaborar, a ajudar aqui na equipa de comunicação, aqui dar apoio aqui à visita. E aqui no fundo é estar do outro lado, não é? Ajudar os colegas jornalistas a produzir conteúdos, a tentar pôr-me um bocadinho no lugar do outro e a tentar ver como é que os nossos conhecimentos podem ajudar os outros a compreenderem isto tudo. Neste momento, o que eu acho que me impressionou mais na visita do Papa foi exatamente ser um Papa que nós gostávamos tanto que tivesse ido a Lisboa a todo lado e que falasse e que chegasse a pessoas que estão fora da Igreja, e o Papa fazer questão de vir como peregrino e desfocar completamente as atenções nele e focar as atenções em Fátima. Estamos aqui para o santuário, para o centenário, para a canonização, não há encontros paralelos, não há visitas ao lado, não há discursos ao lado, e até foi uma surpresa para nós, porque nós
no lado da comunicação, se calhar queríamos que ele dissesse imensas coisas e que falasse com outras pessoas com esta proximidade que tem, que tocasse outros mundos, mas o Papa quis vir aqui rezar a Nossa Senhora, e isso também foi um exercício de humildade que me tocou muito e que marcou, acho que marcou muito esta visita. Em termos destas visitas, deste paralelismo, presenciá-las como jornalista, como peregrina, e agora do outro lado da comunicação, e depois termos estes 2 livros, vai havendo uma realidade que nos vamos percepcionando, se calhar pequenos detalhes que antigamente nos escapavam e que de repente nos deparamos a pensar neles. No caso do Papa Francisco, julgo que o mundo inteiro ficou muito focado e muito admirado, se calhar, com aquele momento de silêncio, não é? Porque estava um recinto cheíssimo, à espera de um Papa que sobrevoa o recinto de santuário, que deixa toda a gente em euforia, e de repente, quando se ouve que o Papa está a entrar no recinto e ele chega à capelinha e entra num momento de oração, há um silêncio absoluto, Rita. Sim. Como é que isto se explica? Isso é sempre marcante, e já quando foi o Bento XVI lembro-me perfeitamente de estar a presenciar esse momento, e depois aqui há sempre aquela tensão de ter Comparar. que estar como jornalista, mas depois também querer aproveitar o momento em termos pessoais, mas realmente nada como contextualizar as coisas. E uma das coisas que eu descobri agora nesta pesquisa que estou a fazer de João Paulo II e que também me impressionou, que é João Paulo II, a primeira vez que esteve em Fátima, esteve 45 minutos em silêncio na Capelinha das Aparições. Portanto, o mesmo que aconteceu aqui em 8 minutos, aconteceu há uns anos atrás em 45 minutos. E realmente é uma coisa impressionante e que também demonstra a relação que ele tinha com tudo o que aqui se passou e com Nossa Senhora. Mas realmente eu acho que às vezes estes momentos, também fazer este paralelismo entre um momento pessoal em que queremos aproveitar, mas que estamos com o stress ou de escrever ou de saber se está tudo a correr bem, e às vezes é difícil, quase que temos que ir para casa, sentarmos depois no sofá e ver realmente o que é que aconteceu e aproveitar. Mas pronto, são tudo experiências riquíssimas, e no fundo poder também fixar esses momentos com estes livros a nível pessoal, para mim também é muito importante, também está a ser muito enriquecedor. Neste momento, o facto de surgirem estes livros agora, Rita, surgem porque é um momento que considera mais calmo, por exemplo, da vida profissional, e que lhe permite ter esta maior abertura, não é? Para poder investigar, para poder conhecer, para poder ter agora este paralelismo? Não, por acaso não. Essas coisas acontecem quando nós não são assim muito programadas, mas foram acontecendo. Eu quando deixei o jornalismo, tive assim um tempo mais ou menos parado e tinha esta ânsia de escrever e pronto, porque é o que eu gosto e que eu sei fazer. E na altura conheci este editor, até era para ser outro projeto, mas acabou por ser este, e queríamos aproveitar a altura do centenário, esta novidade também do Papa Francisco, e foi no fundo o desafio que foi lançado, e não agora neste tempo mais calmo, porque o trabalho continua sempre a ser imenso, e eu tenho 2 meninas pequeninas também, portanto nunca tenho assim muito sossego, mas eu acho que as coisas acontecem quando têm que acontecer, e haja disponibilidade para aceitá-las e conseguir fazer tudo. Em termos dos livros, então, vamos ainda aguardar que os pastorinhos possam ficar disponíveis, mas a coleção tem mais títulos? Sim, a coleção são 5 títulos, são Papas Peregrinos em Fátima, tem este primeiro enquadrador, que é o dos pastorinhos, que no fundo conta toda a história de Fátima, depois tem um livro sobre Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. No fundo, agora saiu o primeiro livro da coleção, foi o último, porque o Papa é este e era aproveitar o momento do centenário da sua visita, os pastorinhos, e agora o próximo será João Paulo II. Depois ainda temos mais outros 2 que ainda Portanto, têm que vamos ter a oportunidade de depois poder comparar aqui os 3 Papas, não é? Exatamente. Sendo que a Igreja vive um momento único de termos um Papa Francisco e um Bento XVI ainda, não é? E, portanto, sem dúvida. Rita, estamos nos segundos finais da nossa conversa. Uma mensagem lá para casa sobre os livros, sobre os nossos Papas e os pastorinhos. Eu acho que a mensagem é nós não acharmos que já sabemos tudo sobre Fátima e sobre estes Papas, mas tentarmos ainda ter a oportunidade de descobrir mais e se calhar de ver de outras formas e de ver, ouvir e ler e no fundo aproveitar estas novas tecnologias também para conhecer um bocadinho melhor
estas pessoas que já nos dizem tanto, e que no fundo poder transmitir essas mensagens às gerações mais novas, que eu acho que é muito importante, para que eles não se esqueçam do quão importante aconteceu aqui em Fátima. Muito bem, 2 livros então, no fundo, sobre Fátima, tudo está ligado com Fátima, os pastorinhos, também o Papa Francisco, o Papa João Paulo II e Bento XVI. Todos papas que passaram por cá e todos que, depois de regressarem a Roma, diziam que algo há de diferente em Fátima, porque eles próprios se sentiam diferentes e que já não eram os mesmos papas que tinham vindo. E, portanto, Fátima, sem dúvida, que marca. Estes livros também querem marcar esta história e marcá-la de forma diferente, com a tecnologia e dando a oportunidade da realidade aumentada. E, nesse sentido, vai então poder estar com o livro numa mão e o telemóvel na outra, ou o tablet, para poder aqui ir assimilando toda a informação adicional que está proposta para estes 2 livros, Os Pastorinhos e o Papa Francisco. Os pastorinhos, entretanto, estarão nas bancas. Papa Francisco já está, já pode conhecer e já pode perceber esta realidade aumentada. É assim que vamos então terminar a nossa conversa. Ângelus TV, uma janela de esperança de Fátima para o mundo.